Bom, pessoal, então falando um pouquinho sobre a PHB, tá? Fundada em 1984, né? Tivemos aí atuação com fontes de computador, depois passamos aí por telecomunicações, automação bancária, e em 2014 o primeiro inversor homologado no Inmetro foi da PHB. Aqui está a nossa matriz, pessoal. A gente fica localizado no Parque Anhanguera, em São Paulo. Tá? E em Barueri ficam os nossos centros de distribuição. Tá? Como a demanda aí cresceu bastante, né? Nos últimos anos, a gente teve que adotar esses centros aí para conseguir atender. Tá, pessoal, falando um pouquinho sobre estruturas. É da concepção da PHB, né, que a gente precisa acompanhar a garantia dos módulos também na estrutura de montagem. Então, para atender esta garantia, o que a gente faz? Trabalhamos apenas com alumínio anodizado e os periféricos em aço inox. Por quê? Se você tiver uma corrosão na estrutura, no perfil, essa corrosão vai passar para o frame do módulo e essa corrosão vai eliminar você da garantia. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ficar atento para depois não lesionar o cliente, não perder a garantia dos módulos. Tá? As nossas estruturas são personalizáveis, pessoal. Então, quando você vai montar lá uma estrutura de solo na nossa plataforma, você já escolhe o grau de inclinação e a gente vai mandar para você no grau de inclinação que você escolher. Tá? Pessoal, temos suporte técnico especializado. Não adianta eu ter um produto de excelência, tá? Com suporte a isopleta número 5, ventos de 180 km por hora, se aí o meu instalador chega lá, não sabe instalar, monta errado. Então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem lá a equipe, vai poder orientar vocês quando vocês estiverem na obra, quando vocês estiverem no projeto, na escolha do que vocês podem utilizar para aquele telhado. Como que eu uso essa estrutura de fixação? Como que eu faço essa estrutura de solo? Como que eu faço a base da estrutura de solo? Qual o material que eu uso? Vamos ajudar vocês na escolha e depois na montagem também, tá, pessoal? Trabalhamos com microinversor, pessoal. Tivemos uma demanda crescente, tá? Trabalhávamos só com string inverter no passado e na metade do ano passado inserimos aí no nosso catálogo de produtos microinversores, da Roy Miles, tá? Hoje temos aí o Roy Miles 1800 4 MPPTs. Falando um pouco agora sobre o string inverter, pessoal, marca própria, tá, da PHB. Começamos aí aqui a apresentação com inversores monofásicos 127 volts. Tá? Isso é bastante raro de se achar no mercado, né? E aí eu acho que até alguns de vocês já podem estar se questionando, pô, mas aonde que eu vou usar inversor monofásico 127? Geralmente o cliente que é 127 fase neutro, ele vai trabalhar com duas fases, né? Geralmente esse é o caso. Eu concordo com vocês. Mas, por exemplo, assim, a gente tem diversos clientes que têm 2, 3 fases, mas aonde ele quer instalar numa garagem, num quiosque, tem só uma fase. E aí você vai ter que puxar outra fase para lá para fazer a ligação do inversor 220. Então tá aqui, ó, tá na mão de vocês aqui, ó, a solução para você não ter que puxar a segunda fase. Um inversor de 1800, um inversor de 2.900, lembrando, tensão fase neutro, 127 volts. Tá, pessoal? Aí agora falando sobre monofásico, fase neutro, ou bifásico, fase 220. Começamos aqui na potência de 1.500, tá? 3.000, 5.000, 6.000 e 8.500. Eu destaco o seguinte para vocês, pessoal. A PHB trabalha com string box embutida em todos os inversores, à exceção de um 6.000, tá, pessoal? A gente trabalha aí com 2 inversores de 6K, tá? Esse que vocês estão vendo aqui tem a string box embutida e a gente ainda tem outro inversor que tem a necessidade de ser utilizado string box externa. Ivan, mas eu quero utilizar a string box externa de qualquer forma. Beleza, perfeito. Você vai estar adicionando uma redundância à sua proteção e a PHB comercializa todo tipo de string box que vocês quiserem utilizar na instalação de vocês. É importante também lembrar, pessoal, que a PHB utiliza o DPS completo dentro do seu inversor. Tá? Então, você não está colocando ali um inversor que tem
uma proteção, digamos assim, meia boca, que qualquer coisinha já vai dar um estouro. Não é simplesmente um varistor, tá? É o DPS, que a norma 16690 pede completo, tá? Não é uma proteção parcial. Tá? Ah, um destaque ainda, pessoal, inversor de 3K, 6K e o de 8500, a gente tem aí uma margem de potência de saída, tá? Eu não estou falando de potência de entrada, potência de saída 10% superior. Então, isso que vocês estão vendo aqui, na verdade, é uma mentira, né? O inversor de 3K, na verdade, é 13.300, o 6.000 é 6.600 e o 8.500, na verdade, é 9.350, tá? Pessoal, agora trifásico 220. Isso que eu estou falando aqui não é o trifásico 380 com transformador rebaixador. A tensão de saída dele já é 220, tá? Então, começando aqui na potência de 9K, 12, 15K, 20K, 35K, 50K, 73K, tá? Para quem tá ligado aí, né, 73K vai dar na tampa da microgeração, e o inversor com a tensão de saída 220 nessa faixa de potência é bem difícil de achar, né? Então fica aí a sugestão, se você está com uma negociação desse porte e a tensão do seu cliente é 220, a PHB tem uma solução aqui, ó, que vai ficar bem fácil de você distribuir os módulos nas strings, porque ele tem 12 MPPTs e 24 entradas. Tá? Então é bastante MPPT para você brincar aí no seu projeto. Tá? Inversores 380, pessoal. Façam um destaque, já que a gente estava falando de 220, né, de saída. Todos os inversores 380 vão ter na própria plataforma transformadores para fazer o rebaixamento para 220. Então, por exemplo, assim, eu tenho um projeto lá que é 125 kW e a tensão do cliente é 220. O que eu faço? Você tem duas opções. Você pode trabalhar com 2 inversores 220, que você vai encontrar na plataforma, ou você pega um transformador 380 e rebaixa ele para 220 com o transformador que você vai encontrar na nossa plataforma. Ivan, mas eu não sei qual escolher. Você pode entrar em contato com a nossa engenharia, pode conversar com a gente, trocar uma ideia, mas vai, essencialmente, né, pessoal, depender da distância do ponto de conexão. À medida que você tem uma distância muito longa, muito comprida, é melhor você olhar para uma solução com transformador rebaixador para economizar no cabo. Mas se o ponto de conexão for curto, então você pode trabalhar já em 220 e economizar na aquisição do transformador, né? Mas vamos seguir aqui, pessoal. Inversores 380, né, começando aí em 15K, 21K, 27K, 36, 60K, 75K, 85K e o nosso maior inversor em 380, 125 kW, tá? Volto a dizer, aí é bastante MPPT para você brincar aí no seu projeto, né? Outro inversor, pessoal, ainda lançamento da PHB, tá? No final do ano passado, lançamos aí um inversor de 250 kW. Vocês estão vendo aí que ele já tem algumas diferenças essenciais, assim, né? Por exemplo, a tensão de saída dele é 800 volts, pessoal. Porque se você está fazendo uma usina desse porte, você vai ter que comprar um transformador de qualquer forma. Então, por que eu preciso trabalhar com 380 ou 220? Você não precisa. Você vai ter que comprar um transformador. Então, você rebaixa ele para a tensão que você quer. Se você vai ter que rebaixar a tensão, rebaixa para uma mais alta, trabalha com uma seção nominal menor e assim você economiza no cabeamento do sistema como um todo, tá? Outro detalhe importante, pessoal, aqui a gente tem uma tensão de string de 1.500 volts, tá? Então você também vai economizar cabeamento na entrada do sistema. Você vai trabalhar com strings maiores e, portanto, menos strings no seu sistema. Tá? Pessoal, módulos, tá? Temos módulos aí de algumas parceiras, tá? JA Solar, Longi, Jinko e BYD para a Finame. Tá, pessoal? É importante aqui, dou destaque para vocês nesses parceiros aqui, todos são Tier 1, né? Todos eles vendem a potência que eles prometem. Tá? Então, a tolerância de potência deles é positiva. Se você compra um módulo de 550, ou ele é 550 ou ele é mais.
Tá? A gente vê aí no mercado, né, módulos que eles têm tolerância de potência negativa e módulos que nem favorecem assim, um flash test completo. Você consegue analisar a potência que ele te entrega de fato. Então a PHB tem aí esses parceiros justamente porque ele te entrega o que ele te promete. Outro detalhe, pessoal, a gente vê no mercado aí certos kits que são incompatíveis as placas com o próprio inversor. Então você compra lá um módulo 600, 700 watts, mas a corrente dele é lá em cima e o inversor não suporta a corrente. Então a PHB tem cuidado, pessoal. A gente só utiliza células nos módulos de 182 milímetros, porque a corrente que o módulo te entrega é a corrente que o inversor suporta e, portanto, a geração vai ser aquela que você fez no dimensionamento. Você não vai estar comprando lá um módulo de 600, 650, que na verdade opera em 500 watts, porque o inversor fica clipando a corrente, clipando a potência do sistema. Tá? Hoje, pessoal, o que nós temos aí na plataforma, tá? O Jinko 565 tipo N, tá? Longi 550 e o JA 545 bifacial. Tá? Pessoal, outro produto aí que nós temos, tá? Dois produtos, perdão. Estação de recarga monofásica 7,4 kW, estação de recarga trifásica 22 kW. Pessoal, temos um aplicativo completo para fazer monitoramento de grandezas, histórico de consumo, para o cliente saber o que ele está colocando dentro do carro dele e dentro da casa dele. Pessoal, SEC 1000, tá? Nosso produto aí para clientes que estão no Mercado Livre, tá? Então, quando você está atendendo um cliente que está no Mercado Livre, uma das hipóteses que a gente tem para trabalhar com ele é ele não injetar energia na concessionária. Tá? Para isso, a concessionária, em primeiro lugar, vai te pedir um relé direcional de potência, né, que vai desarmar a carga se você injetar energia na rede, mas você tem que ter um dispositivo que faça esse controle, que não injete energia na concessionária. Está aqui, tá, compatível com os nossos inversores, até 60 inversores por SEC 1000 ou 3,3 megawatt CA de potência. Tá? Ele faz esse controle, ele faz controle do fator de potência e você consegue ver no monitoramento da geração a carga do cliente. Sistema no break solar retrofit, pessoal, solução aí exclusiva da PHB, tá? O que a gente está fazendo aqui, pessoal? A gente pega uma planta, um sistema fotovoltaico que já existe, tá? A gente adiciona aí alguns equipamentos, tá? Vocês estão vendo aqui, seletor fotovoltaico, quadro CA com bypass e o inversor off-grid, pessoal. E aí o que acontece com essa planta? Quando faltar energia na concessionária, os módulos que já estão instalados, você não vai ter que comprar módulos, os módulos que já estão instalados, eles passam para o inversor off-grid e o inversor off-grid faz a alimentação das cargas prioritárias a partir dos módulos e das baterias que vão estar ligadas a ele. Tá? Então, se vocês estão ligados, esse aí nada mais é do que mais ou menos o conceito do inversor híbrido, né? Com a vantagem de que você está fazendo um retrofit. Você pega um inversor on-grid, que já está operante, e você tem essa função de inversor híbrido. Tá? Bem interessante aí para a gente estar olhando. É uma solução que você pode trabalhar com um sistema trifásico, pessoal. Então, você faz uma comunicação ali entre os inversores off-grid e ele gera ali uma rede trifásica para você. Ou, se a sua carga for muito grande, você consegue paralelar esses inversores para também aumentar a potência. Outro detalhe muito importante, pessoal, vocês estão vendo aqui que eu coloquei, ó, tempo de transferência 10 milissegundos. O que quer dizer isso? Você está sendo alimentado pela rede, caiu a rede da concessionária, e aí esse sistema, em 10 milissegundos, ele faz a transferência da alimentação da rede para o inversor off-grid. Mas, Ivan, o que isso significa? Isso significa, pessoal, que se você tem eletrônicos, por exemplo, um computador, que ele tem um hold-up time de 16,66 milissegundos. Isso é uma especificação da própria Intel. Esse computador ele não vai nem desligar e nem reiniciar. Vai ser como se nada tivesse acontecido. Tamanha é a robustez, a agilidade do produto. Tá? Pessoal, falando agora um pouquinho sobre a Lei 14.300, né? Tem aqui algumas proposições de reflexão aí para vocês, tem algumas
alguns detalhes que é importante a gente analisar. Tá? A Lei 14.300, pessoal, trouxe a remuneração do fio B. Tá? E aí agora eu acho que a pergunta que a gente deve estar se fazendo é como que eu melhoro o meu atendimento em relação ao meu concorrente? Como que eu mantenho o meu nível de vendas? Tá? Para isso, pessoal, a gente precisa aí analisar, né, como que eu minimizo o custo da TUS de fio B. Tá? Uma das proposições, pessoal, que eu dou aqui para vocês é de ver a possibilidade do cliente alocar as cargas que ele tem para o momento da geração dele. Né? Então, se você tem, no momento da geração, o consumo, você não está trabalhando com a rede. Se você não está trabalhando com a rede, você está minimizando o custo da TUS de fio B. Se você está minimizando, você está maximizando o investimento do cliente e você está melhorando o seu atendimento. Claro que isso é algo dependente da possibilidade do cliente. Né? Eu posso lavar roupa, eu posso passar roupa, tem pessoas na minha casa que podem tomar banho durante o período de geração do sistema fotovoltaico. Tá? Vocês estão vendo aqui já, pessoal, eu deixei bem sugestivo aqui, o inversor híbrido, porque eu sei que muitos clientes não têm a possibilidade de fazer isso. Então, qual que é a minha posição? Trabalhar com um inversor híbrido com alto consumo local, tá, pessoal? Então, o que que é isso? Você carrega a bateria com o excedente de geração do sistema fotovoltaico e no período que não tem a geração do sistema, as baterias do híbrido alimentam a carga. Tá? E aí você não trabalha com a rede, você minimiza a utilização da rede, você minimiza o custo que o cliente tem com a TUS de fio B. Tá? Fator de simultaneidade, pessoal, peço desculpas, eu estou correndo, estão me apressando aqui, tá? Então vou dar uma corridinha. Fator de simultaneidade, pessoal, nada mais é do que um termômetro da utilização do sistema fotovoltaico do cliente de vocês. Tá? Então a gente tem que analisar isso aqui para saber qual é a possibilidade de colocar ou não para o nosso cliente um sistema híbrido, um inversor híbrido fotovoltaico. Quanto menor for o fator de simultaneidade, melhor é aplicado aí para ele o inversor híbrido. Tá? O nosso inversor híbrido, pessoal, tem 2 MPPTs, tensão CELV de 60 volts, ele pode operar em ambiente com maresia e ele é IP65. Tá? No inversor híbrido, essas são características bastante raras. Tá, pessoal? Outro detalhe que eu trago aqui para vocês, ó, na Lei 14.300, eu acho que pouca gente está conseguindo enxergar isso hoje, tá? Se você postar o projeto até 7 de julho, você estende a regra para 2029 e para 2030. Tá? Então você ganha aí os 90% da TUS de fio B por mais 2 anos. Garantia de fiel cumprimento, pessoal, tá? É um detalhe bastante importante que vocês têm que cuidar aí no momento do orçamento do cliente de vocês. É um custo que vocês vão ter que pagar direto para a concessionária para que o analista corrija esse projeto, tá? E vocês têm que cuidar também o prazo, pessoal. São 90 dias por desistência e 30 dias para resgatar o dinheiro após a conexão da usina. Tá? Aqui só para finalizar, pessoal, isso aqui é uma motivação para vocês continuar no setor. Isso aqui é a justificativa de um sistema fotovoltaico ser um investimento de qualidade. A curva em vermelha, a gente tem aí a progressão, o aumento do custo da energia para um cliente residencial. Tá? Então, em 2021, a gente chegou a R$ 650 por megawatt-hora. E esse mesmo custo, se fosse aplicado só o IPCA, seria de R$ 300 por megawatt-hora. Tá? Então, se isso não é um excelente investimento, eu não sei o que é. Pessoal, peço desculpas, o meu tempo aqui é curto. Temos ali a nossa stand, tá? Convido vocês aí a trocar uma ideia com nós. É isso aí, agradeço.